Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa meditação do Santo Evangelho do Dia, nesta segunda-feira, dia 28 de julho. Que o Senhor faça crescer em nosso coração as pequenas sementes do Reino, transformando nossa vida em árvore frondosa de amor. Você já desprezou algo por ser pequeno demais? Jesus revela hoje o segredo mais surpreendente sobre como Deus age no mundo e pode revolucionar completamente a forma como você vê suas pequenas atitudes. Ele nos ensina que o reino de Deus não faz barulho para crescer, mas transforma tudo. Hoje, meditamos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos revela algo fundamental sobre como Deus age em nossa vida e no mundo, através do pequeno, do silencioso, do aparentemente insignificante. A semente de mostarda é mesmo a menor de todas as sementes que se conheciam na época, tão pequena que mal se enxerga. Quem olhasse para ela pensaria: que diferença isso pode fazer? Mas Jesus nos surpreende. Ela se torna uma árvore tão grande que os pássaros fazem ninhos em seus ramos. O fermento é ainda mais impressionante. Você nem o vê depois que é misturado na massa. Trabalha em silêncio, invisível, mas transforma completamente toda a farinha. 3 porções de farinha, uma quantidade enorme, completamente transformada por um punhado de fermento. Meus irmãos, vocês percebem o que Jesus está nos ensinando? O reino de Deus não precisa fazer barulho para ser poderoso, não precisa aparecer para ser eficaz, não precisa impressionar para transformar. Vivemos numa cultura que valoriza o grande, o espetacular, o que causa impacto imediato, mas Jesus nos mostra que Deus age exatamente ao contrário. Ele planta sementes minúsculas que crescem silenciosamente. Ele mistura seu amor como fermento invisível que transforma tudo por dentro. Isso nos consola profundamente quando olhamos para a nossa vida espiritual. Quantas vezes nos desanimamos porque nossos esforços parecem pequenos demais? Uma oração simples, um gesto de carinho, uma palavra de perdão, um momento de paciência, tudo parece tão insignificante diante dos problemas imensos do mundo. Mas Jesus nos garante, essas pequenas sementes do reino têm poder transformador. Aquela oração que você fez com fé, mesmo sendo simples, pode mudar destinos. Aquela palavra gentil que você disse, mesmo parecendo pequena, pode quebrar feridas profundas. Aquele perdão que você ofereceu, mesmo custando tanto, pode quebrar ciclos de mágoa. O apóstolo Paulo era como uma semente de mostarda quando começou a pregar. Desprezado, perseguido, considerado insignificante pelos poderosos. Mas através dele, o evangelho se espalhou por
todo o mundo conhecido. Santa Teresinha se chamava Pequena Flor, mas sua espiritualidade influenciou milhões de pessoas. A Madre Teresa começou ajudando uma pessoa nas ruas de Calcutá. Uma pessoa. Parecia tão pouco diante da miséria imensa, mas aquela semente cresceu e se tornou um movimento mundial de amor aos mais pobres. Nossa vida cristã cresce assim também. Você não precisa fazer coisas espetaculares para agradar a Deus. Precisa plantar sementes pequenas todos os dias, ser gentil com quem está de mau humor, perdoar quem te magoou, ajudar sem esperar reconhecimento, orar por quem te fez mal. Na sua família, seja o fermento da paz que transforma as discussões em diálogo. No trabalho, seja a semente da honestidade que influencia o ambiente. Na comunidade, seja o pequeno gesto de amor que contagia outros corações. Não se desanime se os frutos demoram para aparecer. A semente de mostarda não vira árvore da noite para o dia. O fermento precisa de tempo para levedar toda a massa, mas o crescimento é certo, a transformação é garantida. Deus tem paciência infinita com os nossos processos. Ele não desiste da semente que plantou em nosso coração só porque ainda não virou árvore. Ele continua regando, cuidando, esperando o tempo certo da colheita. Confie nos pequenos gestos de amor que fazem. Tenham paciência com o seu crescimento espiritual. Não desprezem as oportunidades simples de semear o bem, porque no reino de Deus, o que parece insignificante pode se tornar extraordinário. Vamos então nos colocar diante daquele que transforma o pequeno em grande, pedindo a graça de reconhecer o valor das pequenas sementes que plantamos todos os dias. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por nos ensinar que Teu reino cresce através do pequeno, do simples, do silencioso. Obrigado porque não precisamos fazer coisas espetaculares para participar da Tua obra de salvação. Perdoa nosso desânimo quando nossos esforços parecem insignificantes, nossa impaciência quando os frutos demoram para aparecer, nossa tendência de desprezar as pequenas oportunidades de semear o bem. Desenvolve em nós a sabedoria de valorizar as pequenas sementes, uma oração simples, uma palavra gentil, um gesto de carinho, um momento de paciência, que compreendamos que esses pequenos atos têm poder transformador. Faze-nos fermento na massa do mundo, influenciando silenciosamente os ambientes onde vivemos. Que nossa presença transforme as famílias, os trabalhos, as comunidades, não pelo barulho que fazemos, mas pelo amor que irradiamos. Dá-nos paciência para esperar o crescimento, confiança para continuar semeando mesmo que não vemos resultados imediatos, perseverança para não desistir dos pequenos gestos diários de amor. Que nunca desprezemos os começos humildes, os gestos simples, as palavras sussurradas, que compreendamos que no reino de Deus, o que parece insignificante pode se tornar extraordinário. Amém. Que o Senhor Jesus, que faz crescer a semente de mostarda e transforma a massa pelo fermento, abençoe as pequenas sementes de amor que plantas todos os dias. Que Ele te dê paciência para esperar os frutos e sabedoria para valorizar os pequenos gestos. Que o Espírito Santo te faça fermento do reino onde estiveres. E que Maria, que guardou as pequenas coisas no coração, interceda por ti. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se hoje você compreendeu o poder das pequenas sementes do reino, continue plantando amor em gestos simples. Deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma reflexão e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa descobrir o valor dos pequenos gestos de amor. Que Deus abençoe o seu dia, que você seja semente e fermento do reino onde estiver. E até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Cristo é tudo, fora dele, nada.